Olá, nós vamos ter um encontro hoje especial com o Dr. Olavo Augusto Viana Alves Ferreira. Ele é procurador do Estado de São Paulo, mestre e doutor em Direito, professor universitário da Universidade de Ribeirão Preto, a UNAERP. Ele tem inúmeros livros de direito constitucional, especialmente na área de controle de constitucionalidade. É também sócio da CAMES, né, que é uma câmara de arbitragem. Vou convidar agora o professor Olavo para falar um pouco conosco a respeito da arbitragem. Saudações, professor Zé Carlos, é um prazer participar desse seu projeto aqui na Unesp, uma universidade que eu respeito muito, tenho muita admiração pelo senhor, uma amizade nossa que transcende os laços acadêmicos, que já tem alguns anos, e vamos trabalhar juntos aqui, e um prazer aí conversar com todos vocês aí que nos assistem. Isso. Olavo, a primeira pergunta, né, é como que um procurador do Estado, né, começa a estudar arbitragem? Perfeito, professor Zé Carlos. Em 2017, nós tivemos na Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo um parecer do Procurador-Geral do Estado dizendo que não havia qualquer impedimento de que nós atuássemos, os procuradores do Estado, como árbitros. Diante disso, eu passei a aprofundar meus estudos em arbitragem, algo que eu já tinha muito interesse, já estudava, e passei a publicar livros, proferir palestras, participar de eventos, escrever alguns livros. Tem um meu específico aqui atrás, de verdinho, de arbitragem e administração pública. Em seguida, eu escrevi a lei de arbitragem. E esse aqui é o último livro que eu coordenei com o professor Paulo Lucon, com 43 autores, só sobre tendências e atualidades de arbitragem. Está saindo mais um, pela editora Migalhas, só em comemoração aos 5 anos da Lei 13.129 de 2015, que previu expressamente a arbitragem com a administração pública. Diante dessa minha participação, comecei a receber vários convites para ser membro de listas de árbitros de várias câmaras e acabei virando sócio da CAMES, que é uma câmara de arbitragem e mediação, que tem processo eletrônico. Foi a primeira do Brasil, hoje a Bovespa também tem, e a CAMES tem uma arbitragem a um custo-benefício muito acessível. Geralmente, quando você fala sobre arbitragem, você pensa algo com custo muito alto, mas na CAMES o preço é muito acessível. E, além disso, a vida acadêmica acabou também entrando na arbitragem. No doutorado da UNEP, nós pesquisamos a arbitragem, tem um grupo de pesquisa lá com doutorandos, inclusive hoje nós temos uma pesquisa específica de arbitragem lá, e é um tema apaixonante, vocês vão ver aí do desenvolvimento da nossa conversa. Olavo, para os alunos, né, acho que seria importante falar o que é arbitragem, né? Qual que é o papel da arbitragem? Por que ir para uma câmara de arbitragem ou para árbitros ad hoc e não ir para o judiciário? Em que situações que a pessoa, que a empresa, né, pode escolher a arbitragem? Segundo o CNJ, a ouvidoria do CNJ, uma das maiores reclamações do cidadão brasileiro é a morosidade da justiça. Nós temos meios adequados de resolução de litígios. A arbitragem é um método adequado para a solução de litígio que tem a equivalência de uma sentença judicial. É uma jurisdição não estatal. O árbitro é um juiz privado. O árbitro profere uma decisão que tem o mesmo valor e eficácia de uma sentença, mas ela só serve para direitos patrimoniais disponíveis. Por direitos patrimoniais disponíveis, entenda-se aqueles que se admite transação. E a arbitragem termina em 6 meses, até 6 meses, ou se as partes concordarem, esse prazo pode ser maior. Tem várias vantagens, você escolhe árbitros que são especialistas naquele assunto, você não cai num sorteio de algum juiz que não tenha aptidão naquela matéria, as partes escolhem os árbitros sempre juntos, e geralmente o número é de 3 ou 1, sempre número ímpar.
e esse árbitro trata daquele processo com prioridade, com atenção, com dedicação. Se você pegar os custos financeiros de uma obra parada, por exemplo, e resolvê-la em arbitragem, a obra termina muito mais rápido do que a depreciação no tempo. Então, a arbitragem tem inúmeras vantagens e eu elenquei alguma delas. Aí a pergunta seguinte é sobre se é recomendável uma arbitragem por meio de uma câmara ou uma DOC, é isso, professor? Isso. É muito melhor você fazer uma arbitragem numa câmara, que é a famosa arbitragem institucional, porque a câmara já tem regulamento, secretaria, já tem tabela de remuneração, de árbitros, de custas da arbitragem. A DOC é aquela que as partes escolhem o árbitro sem câmara, e isso é muito complicado, até para a definição da remuneração do árbitro, até para a definição de algumas questões de onde será realizada a audiência, por exemplo. Isso dificulta muito. Então, as vantagens, e é raro você verificar alguma arbitragem ad hoc hoje em dia. Olavo, recentemente a Embraer, não é, ela acionou uma câmara de arbitragem, me parece, nos Estados Unidos, para resolver a pendência contratual com a Boeing, não é? E com a Petrobras, eu me lembro que do meu tempo de graduação, um dos professores já falava em arbitragem na Petrobras, não é? Sim. Mas a arbitragem não está só nesses grandes negócios, não é mesmo? Sim, a arbitragem hoje está na área trabalhista. A arbitragem hoje é muito falada em direito do consumidor, a arbitragem online, principalmente em Portugal, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tudo é arbitragem, tudo de consumo para resolver rápido. Então ela tem um plexo muito grande. Com a tabela, por exemplo, da Camis, você pode fazer arbitragens ali até R$200 mil, pagando R$10 mil com árbitro único. 6 mil para o árbitro, 4 mil para a Camis, de taxa de administração. O que, em termos de arbitragem, para quem conhece, é um custo-benefício muito atrativo. A Petrobras tem muitas arbitragens, entes públicos fazem muitas arbitragens hoje, depois nós vamos ver um pouquinho sobre isso, mas, por exemplo, situações contratuais, a matéria de agronegócio aderiu muito à arbitragem, área de petróleo, energia, sempre prefere a arbitragem. Você sabe que eu tenho uma ex-orientanda que ela é advogada de um consórcio de concessionárias de rodovia, né? E ela estava dizendo no ano passado que a repactuação do contrato de concessão da BR-050 foi feito por arbitragem na Agência Nacional de Transporte Terrestre, né? Um contrato, uma repactuação de 200 milhões, eles fizeram em 30 dias. Se fosse por judiciário, não é? Isso demoraria praticamente muito tempo, não é? E falando do judiciário, Olavo, eu gostaria que você falasse também da aplicabilidade do CPC na arbitragem. Professor, é inaplicável o CPC na arbitragem. É um erro comum, os advogados às vezes chegam em audiência em câmaras arbitrais com o CPC debaixo do braço e os árbitros já advertem, aqui não se aplica. Qual é a lógica? Há um sistema arbitral. A arbitragem tem natureza de jurisdição não estatal. E quando se elaborou a lei, adotou-se a tese do sistema arbitral. E um sistema com normas próprias, regras e princípios. E se você verificar um argumento que eu trago no meu livro, professor, que eu não vi em nenhum trabalho ainda, se você verificar a lei de arbitragem, em nenhum artigo, salvo no artigo 14, que fala do impedimento e suspeição do árbitro são os mesmos do juiz, se toca na aplicação subsidiária do CPC. Isso nós, no direito brasileiro, só temos aplicação subsidiária de normas quando a norma expressamente prevê. É assim na lei do mandado de segurança, na lei da ação civil pública, na lei do mandado de injunção, na lei da ação popular, na lei do habeas data, mas na lei de arbitragem não prevê, salvo quanto impedimento e suspeição do juiz no artigo 14, mas só para isso. Portanto, nós não temos aplicação do subsidiário no CPC e nem é recomendável, porque aqui no sistema arbitral nós temos as convenções sobre as regras procedimentais aplicáveis. Aplica-se a regra da Câmara, mas como é direito disponível, respeitado sempre contraditório, ampla defesa e os princípios da arbitragem e as regras do artigo 32,
nós temos aí as convenções processuais, que é uma flexibilidade procedimental na arbitragem. Sim. Os alunos estão agora no terceiro ano, mas logo já colam grau, né? E como que um aluno poderia fazer um estágio, digamos assim, numa câmara arbitral, na CAMES, por exemplo, ou em outra câmara arbitral? É possível, lá, do aluno fazer um estágio já para aprender alguma coisa, visando, quando terminar a faculdade, ter uma oportunidade no mercado? Perfeito. Geralmente, os estágios são feitos no escritório, nos escritórios de advocacia que trabalham com arbitragem. Algumas câmaras têm programa de estágio. Como o nosso processo é 100% eletrônico, nós ainda não temos um programa de estágio, até porque a regra na arbitragem, em geral, a praxe, embora não conste como obrigatoriedade isso, é o sigilo, a confidencialidade. Então, na CAMES nós não temos, mas em outras câmaras eles têm. Mas, geralmente, na prática, o estagiário vai conseguir colocação em escritório que trabalha com arbitragem. Certo. Olavo, no caso da arbitragem com a administração pública, como que fica a escolha do árbitro ou da Câmara, né? Já que se propaga que a administração pública só pode contratar com licitação, não é? Então, como que a administração pode contratar, não é, a arbitragem? Perfeito, professor. Antes, só uma introdução. A arbitragem com a administração pública é admitida pelo Supremo Tribunal Federal desde 1973. Há o famoso caso Lage, que envolve aquele Parque Lage, que tem aquela obra linda, com aquela vista maravilhosa, e que a desapropriação ali foi resolvida, a indenização, em sede de arbitragem. Só que havia uma insegurança, tanto por parte da administração pública e uma parte gerada pelo Tribunal de Contas da União, que tinha resistência. Em 2015 foi editada a Lei 13.129, que hoje completa, nesse mês, aproximadamente 5 anos, e previu expressamente a participação da administração pública. Há uma grande discussão sobre quais assuntos são passíveis de arbitragem quando a administração pública está envolvida. Isso significa arbitrabilidade objetiva. Quais temas pode de arbitragem com a administração pública versar? Hoje, a doutrina faz a diferença clássica entre atos de império e de gestão. Todos os atos de gestão, ou seja, aqueles atos que a administração pública pode contratar, são passíveis de serem resolvidos por arbitragem. Os atos de império, não. Então, aqueles atos de império que envolvem poder de polícia, aplicação de sanções, restrições a contrato não cumprido, aplicação de penas de improbidade, a jurisprudência não admite, e aí nós não temos a arbitragem. Há até um movimento muito grande para arbitragem em matéria tributária, projetos de lei nesse sentido, mas vejam, se já cabe à administração pública entrar na arbitragem, nada impediria da arbitragem tributária, até porque cabe transação, o CTN. Só que há uma insegurança com a arbitragem tributária, principalmente por algumas questões. Quem que serão os árbitros? Vão ser os advogados que tratam e trabalham com o contribuinte? Serão os procuradores? Não dá, porque o procurador trabalha pela administração pública. Então, a lei vai ter que regulamentar essas questões e é um pouco difícil. Dentro da administração pública, uma grande polêmica que surgiu era como escolher a entidade arbitral que vai administrar aquele litígio. E o professor Marçal tem um parecer histórico, que é o mais citado, no sentido da inexigibilidade de licitação. Esse parecer do professor Marçal foi, inclusive, adotado. Ele defendia que era um ato unilateral, discricionário e motivado. Esse posicionamento foi, inclusive, adotado recentemente pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Hoje, há uma posição mais branda dos estados, o estado do Rio de Janeiro, o estado de Minas Gerais e agora o estado de São Paulo, tratando do credenciamento, sendo que São Paulo empregou a expressão cadastramento de câmaras. Há uma fixação de determinados requisitos, que são requisitos que dizem respeito à estrutura, experiência, e aí as câmaras se credenciam ou cadastram, no caso do estado de São Paulo, para administrar as arbitragens. A escolha do árbitro já é totalmente livre.
diante da previsão do árbitro como juiz de fato e juiz de direito. Hoje em dia tem até uma pesquisa qual é o perfil dos árbitros. Geralmente eles são pessoas com idade média de 45 anos, existem mais novos e mais velhos, a maioria com título de mestre ou doutor, mas tem também especialistas, e pessoas que estudam o tema daquele objeto da arbitragem. Geralmente é esse perfil, para quem se interessa, né, em estudar o árbitro. Olavo, tem duas questões que nós ainda estamos com 13 minutos, né, para não ficar muito longo o vídeo, mas duas questões que chamam a atenção. Uma é sobre a respeito da cláusula compromissória e o compromisso arbitral, né? Me parece que são dois temas importantes dentro da arbitragem, não é isso? E a Perfeito, muito importante. A convenção arbitral é o gênero que tem duas espécies, a cláusula e o compromisso. A cláusula, ela é prévia, ela é uma cláusula contratual. O compromisso é após o litígio, ele é posterior, até faço a diferença no livro. A cláusula é a priori, o compromisso é a posteriori. Sem a cláusula ou compromisso escritos, não tem jeito de ter arbitragem, porque é uma jurisdição que as pessoas aderem de forma voluntária, por meio de previsão expressa. Não há cláusula presumida. Como é a vontade das partes externada a um desses dois instrumentos, existem aí essas duas previsões. E o que é importante? Que a cláusula seja cheia, porque ela é prévia ao litígio. Então, a cláusula tem que ser bem completa. No site da Câmara, nós temos modelo de cláusula, indicando qual é a Câmara, qual é o regulamento, como escolher árbitro, se há árbitro de emergência ou não. Árbitro de emergência é muito importante também. E você imagina que você tem uma locação de um imóvel gigantesco e você precisa de uma liminar, porque para ter despejo do sujeito que está ocupando e não paga condomínio, não paga IPTU, e não paga CPFL, está te gerando o maior problema. Se não tiver cláusula do árbitro de emergência, você vai para o judiciário. E indo para o judiciário, só a sua liminar vai demorar muito até constituir o tribunal arbitral. Porque demora para escolher o tribunal arbitral quando tem briga. Se tem cláusula de árbitro de emergência, segue o regulamento da Câmara, no caso da Câmara, por exemplo, e aí o árbitro de emergência dá liminar, sim ou não, rapidinho. Com o seu direito sendo apreciado na liminar, muitas vezes a parte vinha até para acordo. Então, cuidado também com a questão da cláusula da previsão do árbitro de emergência. E o que é importante hoje, professor Zé Carlos, eu até falei naquele evento na Fiesp que o senhor participou, é que defina-se na cláusula se aplicam ou não os precedentes vinculantes, do CPC principalmente. Por quê? Porque hoje há um dever moral do árbitro aplicar os precedentes vinculantes. É lógico, eu sou árbitro, presido uma arbitragem grande de uma Câmara que não é a Camis aí. É lógico que eu vou aplicar precedente vinculante. Por quê? Para garantir estabilidade, segurança jurídica, mas não há nulidade da sentença arbitral porque ela não segue um precedente vinculante. Foi uma falha do legislador. Ele alterou a lei de arbitragem em 2015, mas não ampliou o rol do 32 para isso. Ele modificou o rol do 32, que são as causas que ensejam a nulidade da sentença arbitral, para outro assunto. Mas nesse não. Então, diante da inexistência de norma que prevê o dever do árbitro aplicar os precedentes vinculantes, é um dever moral, eu aplicaria, e acho que loucura aquele que não aplica, deixando bem claro isso. É importante constar isso na convenção arbitral. Ah, mas vai estar lá que tem que seguir o direito? Bom, com a administração pública a arbitragem sempre é de direito, não pode ser por equidade. Mas aqui, com essa previsão, caso o árbitro fugir dessa convenção, a sentença sim será nula nos termos do artigo 32.4 da lei de arbitragem. Perfeito. Uma outra questão, Olavo, já para finalizar, não tomar muito o seu tempo, é a sentença arbitral, né? As pessoas podem imaginar, a sentença arbitral precisa da homologação judicial para ser executada, né? Você poderia falar um pouquinho da sentença arbitral? Posso, um prazer. Não, desde a reforma que criou a lei de arbitragem em 96, não há necessidade da homologação pelo judiciário. Ela equivale a título executivo judicial. Isso está no artigo 33 da lei de arbitragem, está no CPC,
cabe a cumprimento de sentença, isso é explícito no CPC, então é o mesmo valor, a mesma eficácia. É totalmente dispensável a homologação, você já vai para execução direta. Só que a execução é feita pelo judiciário nos termos do cumprimento de sentença, porque o árbitro não detém poder de coerção, ele não pode penhorar dinheiro, fazer um bloqueio passe-injúria, isso aí é o judiciário, tá? Mas aí já é mais fácil, porque é a fase de cumprimento de sentença, né, professor? E também uma questão que é muito interessante é a verba honorária de sucumbência quanto à administração pública. É importante constar os limites na convenção ou no compromisso, perdão, na cláusula ou no compromisso. Por que isso? Para fixar bem claras as regras, senão está no arbítrio do árbitro, está na discricionariedade do árbitro. Outra questão que é polêmica também, para a gente tentar tratar o maior número de assuntos possíveis, diz respeito à antecipação das custas e honorários na arbitragem envolvendo a administração pública. A lei não prevê. E a administração pública está sujeita a regras orçamentárias muito restritivas. A Constituição faz isso para tentar assegurar a publicidade, a impessoalidade, né, a probidade. E é muito difícil nós temos uma previsão orçamentária para despesas de adiantamento de custas arbitrais, porque vai ser uma despesa que vai ter muito furo, né, professor Zé Carlos? É imprevisível você saber quanto você vai gastar. Agora, imagina, depois da pandemia, nós vamos ter várias arbitragens com a administração pública. Quem previu vai estourar a previsão. Então, é importante essa antecipação pelo particular, que não gosta dessa cláusula, tá? Mas isso deve sempre constar na cláusula para evitar discussões futuras. E o que é importante, que a arbitragem para sem pagamento de custas, tá? Porque é uma jurisdição privada. E aí, geralmente, uma das partes vai lá e adianta. Há também financiamentos, hoje é muito comum financiamentos de arbitragem. Existem grandes instituições sérias que tem analistas que estudam muito arbitragem e direito material que analisam ali e compram uma parte do crédito para financiar determinadas arbitragens. Isso é muito comum hoje em dia, é financiamento por terceiros da arbitragem. Tem livros novos e muito interessantes. E não pode ser alegada impecuniosidade daquele que não tem dinheiro para pagar as custas na arbitragem. O Tribunal de Justiça de São Paulo não aceita. Há alguns julgados do Rio mais brandos no Tribunal de Justiça do Rio, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo não aceita essa tese. Certo. Olavo, eu quero agradecer muito a disponibilidade do seu tempo, né, para contribuir com a disciplina Direito Administrativo, mostrar para os alunos do terceiro ano do curso de Direito da Unesp uma área que, tecnicamente, ela não está em nenhuma disciplina, não é? Porque me parece que os professores, por exemplo, de direito empresarial, provavelmente não vão tocar em arbitragem, enfim. E como eu fui assistir a sua palestra e achei muito interessante a arbitragem na administração pública, fiz o convite, e por isso eu quero agradecer imensamente, não é, pela sua disponibilidade, não é? Os seus livros são livros de cabeceira, especialmente aquele controle de constitucionalidade, não é? Enfim, quero agradecer muito e um dia, quem sabe, eu gostaria de te convidar para ir pessoalmente lá em Franca para falar com os alunos a respeito de controle de constitucionalidade. Obrigado, professor Zé Carlos, é sempre um prazer aí conversar com você. Das palestras que nós fizemos juntos aí, sempre a viagem passa muito rápido, que os assuntos sempre são muito divertidos e muito interessantes, eu sempre aprendo muito com você. E eu estou à disposição de todos aqueles que nos assistirem nas redes sociais, Olavo Alves Ferreira, Instagram, Facebook, LinkedIn, e eu publico muito material sobre arbitragem e direito constitucional nas minhas redes, vai ser um prazer interagir com todos vocês. Fique com Deus, professor Zé Carlos, fiquem com Deus aí, nossos colegas, e um prazer aí essa conversa. Isso, um abraço. Um abraço. Olavo,